Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muito. Que bom que você chegou até aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E assim, o Evangelho de João, né, escrito por João, ele é um evangelho um pouco diferente dos demais. Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos e João é um pouco diferente. João foi escrito à igreja. E tem uma curiosidade no Evangelho de João. O Evangelho de João é o único que traz passagem dizendo do discípulo que Jesus amava, que por coincidência era João, quem escreveu o Evangelho. Então, assim, há suspeita de que ele puxou um pouquinho a brasa para a sardinha dele. Brincadeiras à parte, mas é um Evangelho muito poderoso. E a palavra que eu vou compartilhar com vocês, o Espírito Santo tem compartilhado ao meu coração. A gente vai ler bastante. Tem bastante coisa assim que o Espírito Santo foi falando comigo ao longo desses dias aí. Eu quero que você fique atento, que você preste bastante atenção. Evangelho de João, capítulo 9, fala da cura de um cego de nascença. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então lhes perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Referindo-se a Jesus, tá, gente? Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo.
Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, também referindo-se a Jesus. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Amém? Até aí, vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus, é a verdade. A Tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor Deus, nos vence, nos convence, Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz. Ela é mais poderosa, Senhor Deus, do que uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Ela é capaz de dividir alma e espírito, Senhor, juntas e medulas, Senhor. Ela é capaz de discernir todas as coisas. Não volta vazia, mas antes, Deus faz tudo o que lhe apraz. Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite nos vença para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu beber água porque eu falei pra caramba. Silvério, dá uma força aqui porque o silêncio dá até um medo. O que está acontecendo aqui? No capítulo anterior, esse é o capítulo 9. No capítulo 8, Jesus, ele teve um momento que tinha uma mulher que foi pega em ato de adultério, levaram até ele para tentá-lo. E aí Jesus sabiamente, falou aquela, já é bem conhecida: quem não tem pecado, taca pedra aí nela. Ninguém tacou pedra, saíram de perto dele. E aí ele olhou para aquela mulher e falou assim: olha, cadê quem ia te matar, quem ia te tacar pedra? Ela não tem ninguém. Ele falou: então, vai, eu também não te condeno, só deixa de pecar, para com essa vida, muda de vida. E aí beleza, e depois ele continua lá no templo, discutindo com os fariseus, discutindo com os mestres da lei, ao ponto de, no final do capítulo 8, ele faz uma declaração que para os judeus é algo assim extremamente, não pode ser pronunciado, que é o nome de Deus, quando Deus fala para Moisés: diga que eu sou. E aí Jesus usa essa mesma expressão, que é o nome impronunciável de Deus, que antes de Abraão, eu sou. E pronto, quiseram tacar pedra nele. Acho que as pedras que eles iam tacar na mulher ficou lá perto, eles iam tacar nele. E aí Jesus sai, escondido, ele sai do templo e fica por perto, porque esse cego, que é logo o capítulo 9, ele estava à porta do templo. Jesus viu aquele homem ali. E aquele homem chamou a atenção de Jesus. Por quê? Não sei. Mas chamou a atenção de Jesus, era um cego de nascença. Aí você começa a entender a dificuldade de um líder. Jesus já estava caminhando com seus discípulos. E olha a pergunta que os camaradas fazem: quem pecou? Ele? Gente, ele nasceu cego. Como é que ele pode ter pecado para nascer cego? É ilógico isso.
Mas isso é uma cegueira espiritual que abatia aqueles homens, mesmo andando com Jesus. Porque eles criam piamente que toda punição era provocada por uma vida de pecado. Ou seja, é pecador, por isso que está cego. Não vê porque fez besteira. Ou é manco porque pecou. E assim eles agiam. Eles estavam cegos. Tem dois tipos de cegueira nesse contexto todo aqui. A cegueira física, propriamente, né? A falta da visão, do enxergar o mundo. E a cegueira espiritual, que é o que acometia os discípulos e os fariseus. E aí, Jesus tem um trabalho para explicar para eles. Olha, nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus fosse manifestada na vida desse homem, para que esse homem encontrasse com a glória de Deus. Jesus ali naquela ocasião ele se declara: eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele estava andando em trevas, mas agora ele vai ver a luz. E a oportunidade de não só curar a cegueira daquele homem, mas a cegueira de todos os outros que estavam ali, viam, mas não enxergavam. E aí esse homem surpreende os seus vizinhos. Você vê como é que quando tem um encontro com Jesus, que é muito engraçado isso, muitos outros tiveram cura. Na Bíblia existem muitos relatos de cura através da vida de Jesus. 10 leprosos foram curados de sua lepra, apenas um voltou para agradecer. Os outros 9, nem se fala. Homens que foram curados de cegueira, mão mirrada, coxo que voltou a andar, paralítico que voltou a andar. Mas não fala mais nada sobre eles. E esse homem chamou minha atenção. Eu até falei com o pastor, né? Como se estivesse numa viagem interestelar. Eu fiquei preso numa dimensão, porque eu não saía desse texto. Eu ficava escutando. Eu escutei mais de 100 vezes esse texto todo. Porque você vê que é dedicado um capítulo inteiro para esse acontecimento, para esse fato. Você pode olhar na Bíblia ali, principalmente nos evangelhos, o capítulo é narrado assim, é uma atividade assim dinâmica, vai acontecendo, cura um, aí aparece outro, e aí vem multidão, e aí alimenta a multidão, prega para a multidão, passa no mar, anda pelas águas, vai acontecendo, é dinâmico. Mas aqui parou um capítulo para falar desse homem, porque chamou a atenção. Esse homem ele foi tocado por Jesus. E o que é incrível, ele precisava de cura, mas ele não pediu cura. Jesus olhou para ele e quis curá-lo. Ele estava alheio a Jesus ali. Ele nem sabia que Jesus estava ali, talvez por ouvir, mas não porque ele queria, como Bartimeu que ficou gritando e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Não fala sobre isso. Ele não ficou clamando e gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim, eu quero ver. Não fala. Mas Jesus toca nele. E foi necessário que esse homem tivesse fé. Por quê? Porque Jesus chegou para ele e falou assim: cospe no chão, faz lama, bota nos olhos, vai se lavar no tanque de Siloé. Estava procurando mais ou menos a distância que ele teve que percorrer, aproximadamente 800 metros. Não é tão distante assim, porém é distante. Jesus estava, segundo alguns estudiosos, numa porta chamada Formosa, e o tanque de Siloé era do outro lado do templo. Então ele tinha que passar por todo o templo para chegar no tanque. Então foi necessário que ele se levantasse, que ele reagisse à ação de Jesus. E aí eu pensei assim: caramba, que coisa linda. Porque muita gente quer ser tocada por Jesus. Muita gente tem buscado milagres. Muita gente entra nas igrejas, pelo Brasil ou fora, querendo ser tocado por Jesus porque precisa de algo sobrenatural, mas é incapaz de se mover em direção ao seu milagre. É incapaz de reagir a uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Fica parado,
Como diz no nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que algo sobrenatural aconteça, que as águas se movimentem e que alguém te jogue lá dentro. Mas o Espírito Santo está operando. A Bíblia diz, no próprio Evangelho de João, que Ele está em nós, porque Jesus prometeu isso. Ele estaria conosco e em nós. O Espírito Santo está conosco como? Ele opera no seu irmão, então Ele está com você. E Ele está em você, porque agora, no Evangelho de João, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha ido aos céus. Mas depois disso, lá em Atos, Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo vem, é o nosso Consolador. É Ele quem nos conduz a toda a verdade. E às vezes a gente esquece, a gente conhece o Espírito Santo só de ouvir falar, mas esquece de andar com Ele. Como é que eu posso ser guiado por alguém que eu não conheço? Se alguém me toma pela mão e quer me guiar lá para outro canto lá, e eu não conheço, eu vou deixar? Não vou. E assim também é com o Espírito Santo. Se você não o conhece, como é que você vai ouvir a voz dele? E esse homem aqui tomou a decisão e se levantou e falou assim: o que pode acontecer? No máximo eu ficar com o rosto molhado. Já está sujo mesmo. Já está com lama mesmo. No máximo que vai acontecer vai molhar só. E foi. Quando ele acabou de se banhar no tanque de Siloé, voltou vendo. E o que é mais engraçado é que seus vizinhos começaram a falar: ué, é ele? Não é ele. Gente, uma cura. Não mudou a roupa dele, não mudou o cabelo dele, não mudou as feições dele. Uma cura. Teve o poder de transformar a vida de um homem, porque eles não reconheceram. Alguns disseram: não é ele não. E ele insistiu, está dizendo aqui, ele insistiu dizendo: sou eu mesmo. Não mudei não, gente, só estou andando agora, vendo tudo, não mendigo mais. Acabou, o tempo de mendigância acabou. Deus me curou e agora eu vivo para a glória dele. Chega de ficar pedindo, chega de ficar esmolando. Meu irmão, esse homem é ousado, porque ele é levado aos fariseus. E naquela ocasião, já havia um decreto. Olha, se alguém disser que Jesus aí, esse camarada que está fazendo uma bagunça aí fora, é filho de Deus, é ungido do Senhor, vai morrer. Vai ser expulso da sinagoga. E o que significa isso? Império Romano que dominava a região. Só que os fariseus, o povo da sinagoga, o povo lá do templo, eles tinham alguns direitos. Por exemplo, ser enterrado com dignidade. Por exemplo, direito à educação, direito à saúde. Eles tinham alguns direitos por participar da sinagoga. E quando não participavam, ou quando eram expulsos, eles estavam sob o regime do Império Romano, que era opressor ao extremo, principalmente com os de fora. Se com os romanos eles já não tratavam muito bem, imagina os estrangeiros. Então, ele vai lá nos fariseus. E aí os fariseus começam a perguntar a ele: como é que aconteceu? Aí ele explica: foi isso, eu estava assim, chegou um homem, cuspiu na terra, fez um lodo, botou no meu olho e tal, vi. Mas esse cara é pecador. Não, esse cara curou no sábado. Para você, o que ele é? A primeira declaração desse homem. Ele ainda não tinha visto Jesus, tá, gente? Ele não tinha visto Jesus. Jesus tocou nele e ele foi se lavar. Quando ele voltou, houve esse burburinho todo e ele teve que ir para dentro do templo falar com os fariseus. Ele ainda não tinha visto Jesus, mas ele já declarou: é profeta. Os fariseus ficaram chateados com ele, porque eles queriam pegar Jesus. E aí o que eles fazem? Não acreditamos em você. Você está mentindo. Você não está falando a verdade. Chama os pais desse camarada aí. Para você ver como é que esse negócio é sério. No capítulo 12, a partir do versículo 40, só um minuto aqui que está 42, diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em quem? Em Jesus. Mas, olha aí,
olha a adversidade aí. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha isso, homens esclarecidos, homens que tinham uma situação financeira boa, homens que estavam à frente de grupos, creram em Jesus, só que eles tiveram medo. E esse ex-cego, ele não teve a sua vida por preciosa. Ele declarou, ele é profeta. E aí começaram a perguntar, e vem os pais. E aí os pais, para não se indispor com os fariseus, falam assim, ó, nosso filho, ok, cego, sim, nasceu assim. Agora, quem fez, como fez, quando fez, a gente não sabe, mas ele já é mais velho aí, ó. Ele já pode responder por si, pergunta para ele. Ou seja, o problema é dele. E é assim. E é assim na nossa vida. Muitas vezes você olha para o lado e fala assim, vou contar com aquela pessoa. Mas por você servir a Jesus e seguir a Ele, você olha e essa pessoa fala assim, nem conheço. E aí você se vê sozinho. Esse homem estava quebrando um monte de paradigmas na vida dele. Ele quebrou a comunhão que ele tinha com a mendigância. Ele quebrou o conceito dele com relação aos líderes religiosos. Ele quebrou o relacionamento dele com a família dele. E ele foi quebrando. E aí, perguntaram novamente para ele, vem cá, me diz aí, como é que é? É isso mesmo? É isso. E como é que foi? Ah, vocês estão de brincadeira. Vocês querem que eu fale de novo? Porque eu já falei, vocês não querem ouvir. Vocês querem se tornar discípulo? Ainda foi ousado. Vocês querem se tornar discípulo dele? Sabia ele estava ali no templo, ele ouvia tudo que acontecia. Ele sabia que aqueles camaradas ali não gostavam de Jesus. Jesus era uma ameaça para eles. Por quê? Porque eles estavam cegos, porque eles viviam na religiosidade. E Jesus é uma ameaça para a religiosidade. Por isso que tem pastores, por isso que tem líderes que não querem Jesus nas suas igrejas. Porque eles querem conduzir o povo de maneira que o povo siga a ele, não a Jesus. Eu dou glória a Deus pelo projeto Vida Nova, porque faz você pensar. Você está me ouvindo, mas você tem liberdade de pensar. Você tem liberdade de conferir se o que eu estou falando está correto. E aí, esses camaradas chegam para ele, falam com ele, ele vai e manda na lata, olha, vocês querem ser discípulos deles? Porque parece que é isso, vocês estão toda hora me perguntando sobre ele. E aí viram e falam, nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, a gente está preso a uma lei, a gente está preso a doutrinas de homens, a gente está preso a coisas que travam a nossa vida e impedem da gente ver a glória de Deus, porque Jesus estava ali, Jesus era o próprio Deus. Jesus está aqui, Ele é o próprio Deus. E o que tem impedido a gente de vê-lo? O que tem impedido a gente de segui-lo? O que tem impedido a gente de alcançar o nosso milagre? E aí aqueles camaradas falam, ele é pecador. E aí, meu irmão, um homem que ficava mendigando, um homem que estava marginalizado, um homem que já não tinha mais nada a perder, ele prega um sermão para aqueles homens de uma maneira tão poderosa que só mesmo quem nasceu de novo, só mesmo quem teve um encontro com Jesus pode. Ele vira e fala assim, olha, eu não conheço na história que Deus tenha usado algum pecador ou ouvido algum pecador, e nem alguém que seja pecador e tenha curado um cego de nascença. Então não vem com esse papo pra cima de mim. Esse camarada não pode ser isso que vocês estão falando. Esse camarada não é isso que vocês estão falando. Ele é Jesus, é o Filho de Deus, é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é todo poderoso. Vocês podem fazer o que quiserem, querem me expulsar? Dane-se. Vocês querem acabar com a minha raça? Dane-se, eu tive encontro com Jesus.
esse camarada, ele entendeu melhor do que os discípulos que andavam com Jesus. E apenas num toque, numa cura. E aí, de fato, ele é expulso. Ele é expulso do templo. Acabou com os privilégios dele de judeu, baseado na lei. Mas aí, quando ele sai, quem está esperando por ele? Jesus estava ouvindo tudo. Jesus estava ali, provavelmente, em pé ali, esperando. Eles vão botar ele para fora. Mas não sabe eles que ele está entrando no reino dos céus. Não sabe eles que eu estou conquistando mais um para a glória do meu Pai. Não sabe eles que eu estou fazendo uma revolução na vida desse homem. E a revolução que eu faço, ela não acaba. Porque a nossa vida não é essa. A nossa vida é na eternidade adorando a Ele. Isso aqui passa. Eu costumo falar, daqui a 500 anos, aonde nós vamos estar? E esse camarada sai, Jesus fala para ele assim, o negócio foi feio lá dentro, hein? Ele não sabia que era Jesus. Entendam, ele não tinha visto Jesus. O negócio foi feio lá dentro, hein? O bicho pegou, né? Estou usando minhas palavras, tá, gente? Que é mais fácil para eu passar. E aí ele fala, os camaradas são bravos, me expulsaram, me injuriaram lá. Aí Jesus, conhece o Filho do Homem? Aí ele, não conheço, nem sei quem ele é. É esse que está te falando aí, ó. Sou eu sou Jesus. Qual foi a atitude linda desse homem? Ele adorou. Esse homem adorou a Jesus. Às vezes a gente fica preso às nossas condições. Ficamos presos a problemas. Ficamos presos a circunstâncias que nos travam, que nos paralisam, que nos fazem prostrar. Ficamos presos, de repente, a um problema financeiro que aconteceu inesperadamente, ou uma enfermidade que nos acometeu, e temos um pensamento parecido com os dos discípulos. Será que eu pequei? Estou em pecado? O que eu fiz, Senhor, para merecer? Quando, na verdade, Deus quer usar isso como um instrumento para glorificar o nome dEle. Assim foi com Jó. Jó, o próprio Deus dava testemunho dele. Homem reto, homem fiel, se desvia do mal. Ele não tem igual a ele na terra. Mas aconteceu o que aconteceu com ele. E no final da história, lá no capítulo 42, Jó diz assim, antes eu conheci o Senhor porque eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Esse cego agora pode dizer, os meus olhos te veem. Eu era cego e agora eu estou enxergando, eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Jesus. Porque não importa a cura que eu receba, importa é viver perto dele. Porque se você está esperando só uma cura, esse homem teve o nome dele, melhor, a história dele, marcada nas nossas vidas, chegou até nós. Mas e outros cegos que foram curados? E os paralíticos que voltaram a andar? A Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que não era possível escrever num livro. Não tinha folhas suficientes, no caso deles papiro, suficiente para escrever. E cadê eles? Aonde está a história deles? Onde está a nossa história? O que Deus tem feito por nós? Temos marcado a nossa geração? Ou a gente está só esperando ser curado por alguma coisa ou receber uma bênção de algum jeito? O Espírito Santo, ele quer operar em nós para que nós sejamos cartas vivas nessa terra. Não quer apenas que você fique vibrando, fui curado, aleluia, glória a Deus, e fui para casa e esqueci quem era Deus. Eu fui abençoado, prosperei, glória a Deus, vou comprar meu iate, vou comprar minha casa na praia, aí abraço. Ele quer te curar, ele quer abençoar a sua vida, ele quer te fazer próspero, mas ele quer isso para a glória dele. Ele quer isso para o reino dele. Ele quer te usar poderosamente para confrontar esse sistema mundano, esse sistema maligno que tem tragado vidas, que tem ceifado é normal, não tem nada a ver. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Que sejamos como esse cego. Esse camarada me chamou a atenção. Eu não ia pregar essa passagem. De verdade,
Eu estava preso em João, capítulo 15, quando Jesus fala: se vocês me amam, vão obedecer às minhas palavras. Só que aí eu falei: vou folhear todo o Evangelho de João para eu entender toda a narrativa. E aí eu parei no 9. Eu falei: não é possível, cara. Não é possível que um homem que mendigava... Pensa, gente, pensa. Você passa às vezes aí por gente mendigando. Você dá o que por essas pessoas? E esse camarada, a gente, por ler na Bíblia, às vezes a gente romantiza o negócio, né? Porque está muito distante de nós. Mas quando a gente vê na realidade, o negócio é assustador. E é a vida que esse homem vivia. É uma vida de mendigância. Ele vivia lá prostrado. Provavelmente alguém levava, deixava, conduzia ele, né? Até porque o cego, ele consegue se locomover muito bem. A gente teve aqui o nosso irmão Léo, que arrebentava. Nem parecia que o camarada tinha problema visual. Andava melhor do que o Silvério, que bateu com a cabeça ali na porta. É de verdade, gente. Quando nós trocamos a porta e botamos ela para correr lateral, o Léo veio, aí eu todo preocupado saí correndo daqui, ele foi lá e puxou a porta, fechou a porta. Aí vem o Silvério, tenta abrir tudo com a cabeça. Eu falei: não é possível, não é possível. Mas a gente vê ele lá na porta, mendigando, ele lá pedindo ajuda. E de repente, esse homem está lá de frente com os doutores da lei. Pensa, você de frente com o Supremo Tribunal, com Lewandowski, com sei lá quem. Esse aí já é mais fácil que estava. Mas de frente com esses homens e debatendo com eles e botando eles no chinelo, porque foi isso que ele fez. Ele falou assim: olha, na boa, vocês estão falando que ele é pecador? Eu não conheço na história um pecador que Deus tenha ouvido e curado um cego de nascença. Não existe. Até aquele momento, nenhum cego de nascença tinha sido curado. E Jesus foi lá e curou aquele homem. Jesus é lindo. Ele está voltando. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei. Ele está voltando. E Ele quer nos achar como esse cego, vibrando, vibrante, fazendo diferença, glorificando o nome dEle, honrando o nosso chamado. Para isso fomos chamados. A gente não foi chamado para andar de carro zero, isso é bom. A gente não foi chamado para andar gozando de plena saúde, isso é excelente. Mas a gente foi chamado para glorificar o nome de Deus, tendo ou não tendo, vivendo ou não vivendo, nascendo ou morrendo. A gente foi chamado para glorificar o nome de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Esse camarada sofreu açoites, ele sofreu prisões injustas, ele foi largado quase morto fora da cidade, levantou, sacudiu, continuou o trajeto, sabia o que ele ia enfrentar em cada cidade que ele entrava, porque o Espírito Santo informava para ele antes, e ele não botava galho dentro, desculpa a palavra, mas ele não retrocedia, ele não recuava. É para lá, Senhor, é bofetada, é para lá que eu vou. É para lá que está me mandando, é açoite, é para lá que eu vou. E a gente com a unha inflamada fala: Deus, esqueceu de mim. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha achar em nós verdadeiros adoradores, que o Senhor consiga encontrar em nós pessoas dignas de receber o seu nome, de ser chamado de seu filho. Amém? Deus abençoe vocês.